Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de deixarmos Deus nos falar. O objetivo aqui é buscar a salvação eterna daqueles que não têm a palavra de Deus. Então eu passo diariamente a leitura da Bíblia, da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Aqui no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Liturgia de 29 de dezembro de 2022, quinta-feira, tempo do Natal. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito da celebração temos o prefácio do Natal e o ofício do dia. Antífona da entrada. No princípio e antes dos séculos, o Verbo era Deus e dignou-se nascer para salvar o mundo. Primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 1. Oração do dia. Ó Deus, pelo nascimento de vosso Filho, iniciastes maravilhosamente a redenção do vosso povo. Concedei a vossos servos e servas uma fé tão firme que nos deixemos conduzir por ele e cheguemos à glória prometida por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura. Leitura da primeira carta de São João, capítulo 2, versículos do 3 ao 11. Caríssimos, para saber que conhecemos Jesus, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Quem diz, eu conheço Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está com ele. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. O critério para saber se estamos com Jesus é este: quem diz que permanece nele deve também proceder como ele procedeu. Caríssimos, não vos comunico um mandamento novo, mas um mandamento antigo que recebestes desde o início. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. No entanto, o que vos escrevo é um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, pois que as trevas passam e já brilha a luz verdadeira. Aquele que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, ainda está nas trevas. O que ama o seu irmão permanece na luz e não corre perigo de tropeçar. Mas o que odeia o seu irmão está nas trevas, caminha nas trevas, e não sabe aonde vai, porque as trevas ofuscaram os seus olhos. Olha, palavra do Senhor. Graças a Deus. Agora o Salmo responsorial, Salmo 95, versículos do 1º ao 2A, 2B ao 3º, 5B ao 6º, refrão 11A. O céu se rejubile e exulte a terra. Repitamos. O céu se rejubile e exulte a terra. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai e bendizei seu santo nome. O céu se rejubile e exulte a terra. Dia após dia anunciai sua salvação. Manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo, seus prodígios. O céu se rejubile e exulte a terra. Foi o Senhor e nosso Deus quem fez os céus. Diante dele vão a glória e a majestade, e o seu templo, que beleza e esplendor. O céu se rejubile e exulte a terra. Repitamos. O céu se rejubile e exulte a terra. Agora vamos a aclamar o Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Sois a luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, vosso povo. Trecho de Lucas, capítulo 2, versículo 32. Aleluia, 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 aleluia.
Bem, estamos na quinta-feira, tempo do Natal, cor litúrgica branca. No rito da celebração temos o prefácio do Natal e o ofício do dia. E o Evangelho é o de São Lucas, capítulo 2, versículos do 22 ao 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Perdão, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão. Temos aqui do livro Dia a Dia com o Evangelho 2016, uma reflexão menor. E depois vamos a uma mais aprofundada de Antônio Carlos Santini. Movido pelo Espírito Santo, o velho Simeão, homem justo e piedoso, pega no colo o menino Jesus. É o Antigo Testamento que se alonga para se unir ao Novo. Simeão, que esperava a consolação de Israel, exulta de alegria porque acaba de ver o Salvador e bendiz a Deus. Reconhece que um tempo novo começa, então pode morrer tranquilo. Como homem experimentado nas coisas de Deus e cheio do Espírito Santo, Simeão fala do destino dramático do Messias e de Maria. Prometido para ser luz das nações, Jesus será também causa de divisão. Realizará a salvação do mundo pelo mistério do sofrimento e da morte. Maria participará desta prova de amor mediante o sofrimento. Agora, de Antônio Carlos Santini, a liturgia comentada com o título Desatas teu servo. Lucas, capítulo 2, versículos de 22 a 35. O e-mail do Santini, Antônio Carlos Santini, é santini@novaalianca.com.br. O velho Simeão, figura tipo da primeira aliança que esperava durante séculos a vinda do Messias, acolhe no côncavo a cala de seus braços o menino que Maria lhe apresenta. A espera chegará ao fim, conforme lhe fora garantido pelo Espírito Santo. Lucas capítulo 2, versículo 26, ele tem no colo prometido do Pai. Até então, Simeão estava vinculado a uma promessa divina, não morreria sem ver o ungido do Senhor. Neste momento, cumprida a promessa, ele autoriza o Senhor a romper esse vínculo, dizendo: agora, Senhor, podes desamarrar em paz o teu servidor. No texto grego,
epolieis ton doulon, que podemos traduzir por desatas teu escravo, pois o verbo apolio é o mesmo verbo que se aplica ao gesto do patrão que solta um escravo de suas correntes, resgata-o e o deixa partir. Isto deve levar-nos a refletir que as promessas que Deus nos faz criam um vínculo real entre aquele que promete e aquele que será o beneficiário da promessa. De fato, a Sagrada Escritura registra um sem número de promessas feitas por Deus, como aquelas que anunciam um Salvador. Gênesis 3, versículo 15, a semente da mulher pisará a cabeça da serpente. As que prenunciam o derramamento do Espírito Santo, Joel, capítulo 3, versículo 1, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E as promessas da assistência do mesmo Espírito à igreja. João, capítulo 14, versículo 16, eu pedirei ao Pai e ele vos enviará um outro Paráclito. Se acaso não vivemos na expectativa do cumprimento das promessas do Senhor, isto significa, na prática, uma atitude de desprezo pelo que foi prometido. A vida dos santos é o exemplo concreto de homens e mulheres que ouviram uma promessa e dedicaram toda a vida ao seu cumprimento, sem economizar fôlego e suor, até que suas forças se exaurissem. Nos momentos de cansaço, de perseguições, de aparente fracasso, os santos se aferram à promessa de Deus, cuja fidelidade é a sua única garantia. E isto nos leva a pensar em fidelidade. A atitude de um Deus fiel pode inspirar-nos a cumprir nossos juramentos, a levar adiante as promessas do matrimônio, mesmo quando uma parte da aliança lembra a esposa de Oséias. Oséias 3, versículo 1. A palavra fidelidade tem a mesma raiz que fé, no latim fides. Ou seja, existe um ato de fé subjacente ao cumprimento das promessas. E parece que é exatamente a falta de fé que torna solúveis, que torna solúveis os juramentos desfeitos, leva a abrir mão do ministério assumido, transforma as juras de amor em poeira que o vento leva. Orai sem cessar, irmãos e irmãs, cumprirei o que vos prometi. Jeremias 29, versículo 10. Agora vamos ao santo do dia. Dia 29 de dezembro. Eu pesquisei no site da TV Rede Século 21, rs21.com.br. Santo do dia 29 de dezembro. Santo do dia 29 de dezembro, São Tomás Becket. São Tomás Becket nasceu no dia 21 de dezembro de 1118, em Londres. Cresceu na corte ao lado do herdeiro do trono, Henrique. Foram amigos íntimos, até que Henrique foi coroado e foram afastados. Depois de coroado Henrique II, ele nomeou Tomás como seu chanceler. Mas, em certo momento da vida do santo, ele se dedicou à vida religiosa, ele se destinou à doutrina cristã, sendo amigo do arcebispo de Canterbury. Por sua orientação deste, Tomás se entregou à fé, deixou de ser chanceler e foi nomeado arcidiácono do religioso. Quando o arcebispo Teobaldo morreu e o Papa concedeu o privilégio ao rei de escolher e nomear o sucessor, Henrique II colocou o seu amigo. Tomás foi ordenado sacerdote em 1162, no dia seguinte, consagrado arcebispo de Canterbury. E foi então, como ferrenho defensor da Igreja Católica, que se contrapôs à posição do rei. Negou-se a reconhecer as novas leis das constituições de Clarendon, que permitiam direitos abusivos à realeza. Para escapar da fúria do rei, Tomás fugiu para a França, onde ficou exilado por 6 anos, até que o Papa Alexandre III conseguiu uma paz formal entre os dois. O santo, então,
Retornou para a diocese de Canterbury. Foi aclamado pelos fiéis, mas Tomás sabia do seu fim e disse: voltei para morrer no meio de vós. E então derrubou os bispos que pactuavam com o rei. Henrique II, com muita raiva, falou que o mataria. O santo não fugiu e disse sua célebre frase: o medo da morte não deve fazer-nos perder de vista a justiça. E esperou os 4 cavalheiros que foram assassinados. O próprio Papa Alexandre III canonizou Tomás Becket 3 anos depois de sua morte. São Tomás Becket, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente. Peça e receberá, se for para o seu bem. Você vai receber aquilo que pede, se for para o seu bem, no tempo de Deus. E agora, do aramaico, dialeto de Jesus, eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Um dia ele voltará e haverá o fim da história, a parousia. Vivos e mortos serão julgados pelas ações que fizeram nesta terra e pela fé em Deus que professaram. Senhor meu Deus, eu quero o céu. Mas tem muitos que não ligam para o céu e poderão receber a tormenta eterna. Iluminai, Senhor, a cabeça dessas pessoas. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, e me dê a vida eterna. Senhor Jesus Cristo, eu quero a vida eterna convosco, meu irmão primogênito.